exatamente a realidade dele para vocês aí, que expor é assim que a gente vai gravando aqui dentro do processo penal. É igual a gente trabalhar com a prática no dia a dia. Vocês vão ver quanto enriquecedor vai ser esse trabalho que vocês estão fazendo nesse semestre. Pelo menos em linha de processo penal e um pouco de direito penal que a gente vai estar trabalhando dentro do processo que vocês estão fazendo, vocês vão ver o quanto vocês vão sair muito bons para a prova da OAB, se vocês quiserem fazer nessa linha, e também para advogar. Poxa, quando eu estava lá em processo penal, eu fiz um processo inteiro e eu sei exatamente qual é o procedimento todinho aqui dentro, pelo menos em relação ao tribunal do júri. Procedimento comum ordinário, a gente vai morrer na sentença, então seria só a nossa primeira fase aqui do tribunal do júri. Mas vocês vão ver que vai servir para todos os procedimentos e o quanto vocês vão aprender unindo aí a prática e a teoria. Eu acho que é mais válido a prática e a teoria do que só a teoria em si, para depois você chegar na prática, principalmente aí juiz, promotor, o próprio delegado, e agora como é que eu vou fazer? Agora vocês já sabem, né? Principalmente a turminha da Bárbara aí, a segunda vez que eles estão fazendo inquérito policial, eles já vão sair aqui delegado propriamente dito já dentro da nossa matéria. Voltando aí então para o nosso conteúdo, vamos terminar essa parte, e aí eu vou passar as questões para vocês fazerem. Nós falamos aí sobre a prisão do índio, e agora vamos falar da diferença lá da sala de Estado Maior. Eu já explanei um pouquinho lá atrás, mas vamos ver quem é que tem direito a essa sala de Estado Maior. E essa sala de Estado Maior, vocês vão lembrar que é das Forças Armadas, essa nomenclatura. E aí a OAB trouxe para dentro do Estatuto, mas o STF falou que não se equipara a mesma nomenclatura aqui para as Forças Armadas. Lá pode ser uma cela, não precisa ser sala de Estado Maior. Então, a sala de Estado Maior, o que nós vamos imaginar? Não tem grade, é uma sala normal, que tem para as prisões ali especiais. Provisórias, é claro, não é prisão-pena. Sempre vocês vão lembrar que nós estamos falando exatamente da prisão provisória. Quem vai estar lá também tem direito de estar aqui nessa sala de Estado Maior, entre aspas, né? Que vocês vão entender como uma cela especial. O Ministério Público tem na sua lei complementar, o Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário também têm, e a Defensoria Pública. Então, os três também vão ter essa prisão em cela especial, que é aquela cela que é uma sala simples. E se não ter, eles têm direito aí à prisão domiciliar, como os advogados, porque lá o advogado, eles lutaram exatamente, se não tem sala de Estado Maior e se não tem uma cela que se equipara a essa sala de Estado Maior, eles vão ter exatamente o benefício aqui da prisão domiciliar. E aí a gente usa exatamente essa interpretação também lá para o juiz, para o Ministério Público. Tudo isso está relacionado à prisão provisória, à nossa prisão cautelar. Não é a prisão-pena. Aí a prisão-pena, sim, vai para a cela especial, mas vai cumprir dentro do presídio normalmente. Só vai estar ali diferenciados com relação aos presos comuns. Vai ter uma cela diferente, mas vai estar dentro do presídio. E aí também nós vamos estar fora quem? O membro do Ministério Público, os juízes e todos os que trabalharam na administração criminal. Todos esses também, mesmo que vão cumprir pena, a prisão-pena, eles vão ter celas especiais. Oi, Lorena, bom dia, né? Oi, professora, bom dia. Essa violação à prerrogativa do advogado caracterizaria crime de abuso de autoridade? Se não tivesse cela, sim. E o que cabe quando a gente tem aí o abuso? Relaxamento da prisão. Mas nem chega, pode ter certeza que a gente nunca tem essa hipótese de abuso de autoridade com relação aos advogados, porque os advogados têm muita força. Primeiro que quando eles vão preso lá, tem que ter um representante da OAB. Nesse exato momento, se já não tem essa cela especial, já vai pedir automaticamente para o juiz converter ali a prisão em prisão domiciliar.
Então, mesmo depois que transitar e julgar a sentença lá na nossa prisão-pena, não esqueçam, sempre façam a diferença da prisão cautelar, da prisão-pena. Então, depois que eu transitei e julgado, eu vou ter direito a essa cela especial, mas aí eu vou estar lá no presídio, tá? Estabelecimento prisional. Mesmo assim, nós vamos ter lá ainda quem? Lembre quem vai estar lá. O Ministério Público. Alguém quer falar alguma coisa? Com licença, professora, eu tive que atender aqui o agente de saúde, só para me atualizar, a senhora está falando da prisão preventiva? Sim, as prisões cautelares de uma forma geral. Tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária. Se a gente não tiver aí prisão preventiva, prisão temporária, a gente já vai para a prisão pena, né? Depois do trânsito em julgado. Aí, lembra do advogado? Sempre lembra daquele advogado. O advogado, ele ficou preso na cela especial, né, na prisão especial, até o julgamento dele. Aí, quando teve o julgamento, ele foi, claro, para uma prisão especial também, tem uma ala especial, mas ele já foi para o estabelecimento prisional. Aqui em Brasília é bem dividido, mas tem comarcas que não tem essas divisões, não. Às vezes a divisão é dentro do próprio presídio mesmo. As celas especiais ficam dentro do próprio presídio. Quais são os direitos e garantias dos nossos presos? Lembra quando nós estudamos no inquérito policial? O que a autoridade policial tem que fazer lá no primeiro momento para a gente não ter uma nulidade absoluta ou uma ilegalidade lá da nossa prisão? O que no primeiro momento ele tem que fazer? Respeitar a integridade física e corporal do preso. Qual é a súmula que nós temos com relação a isso? A utilização das algemas. A súmula vinculante número 11. Lembre-se que a súmula vinculante número 11, o que dizia ela? Vamos recordar aí, porque a gente falou bastante sobre ela. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito. Ah, professor, então você falou lá atrás que precisa de um auto. Exatamente, é o auto de utilização de algemas. Ah, se eu, autoridade policial, colocar algema, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer esse auto, falando ali que foi utilizada a algema no acusado fulano de tal, tendo em vista que ele tinha receio de fuga, tinha traços de causar integridade física ali dos próprios agentes policiais. Beleza, aí tá tranquilo. Eu assino. Ah, eu tô levando preso. E aí os policiais algemaram ele, chegou lá, entreguei para a autoridade judiciária. A autoridade judiciária, se ela quiser que mantenha ali algemado, ela também tem que fazer essa justificativa. Se for dentro da audiência, vamos imaginar a nossa audiência aí, que nós estamos aí fazendo a nossa audiência de instrução dentro do nosso procedimento que nós vamos fazer agora. Se o nosso acusado chega lá algemado, a autoridade policial entregou ele ali para o juiz também vai ter que constar na ata que ele vai permanecer algemado e quais são os motivos pelos quais ele precisa permanecer algemado. Oi, Rodrigo, pode falar. Bom dia, professora. No caso do uso de algemas, só o porte físico da pessoa ali que está sendo custodiada, se ele for superior, por exemplo, ao dos policiais, isso já justifica o uso de algemas ou não? O porte físico dele ser maior assim? Não. O que vai justificar é se realmente ele tiver essas hipóteses aqui. Vamos imaginar o porte físico dele é grande, a polícia vai fazer o auto só com base nessa informação? Não pode. Ela tem que... Essa súmula vinculante... Professora, essa súmula vinculante aí, 11 aí do STF, ao nosso ver que estamos aí na prática dia a dia aí, no Brasil ela não, vamos dizer assim, para nós policiais aí que estamos na rua aí efetuando prisão aí, essa súmula aí justamente você tem que justificar, porque é muito subjetivo você analisar se o preso ele não vai oferecer risco de fuga, perigo e resistência. Por quê? Porque a partir do momento que o camarada ele recebe voz de prisão, a gente não sabe o comportamento do
camarada. A gente não sabe o que o camarada pode pensar, não sabe o que ele pode agir ali no momento. Então, o uso de algema, você simplesmente justifica que foi necessário o uso de algema, um período de risco de fuga, integridade da equipe que está efetuando a prisão ou resistência do indivíduo. É muito relativo esse negócio de eu falar, não, eu não vou colocar algema porque o camarada não me oferece risco. Eu não conheço o cara, eu não sei o que passa na cabeça do indivíduo. Eu estou com a arma na cintura. Eu vou ter aquela percepção, entendeu? Vamos dizer assim, entendeu? Além daquilo que eu posso imaginar, que esse cara não pode avançar na minha arma e não pode atentar contra a minha integridade física. Então, essa súmula vinculante número 11 do STF, com todas as datas da máxima vênia, a meu ver, é só para justificar, porque é muito subjetivo você analisar o que passa pela cabeça de um preso. É complicado. Eu, particularmente, a partir do momento que eu dou voz de prisão, eu determino que o preso coloque a mão para trás e a algema vai no braço dele ali, ele com a mão para trás. Então, esse negócio de eu analisar, fazer, entender, um julgamento ali, um julgamento prévio ali, se eu devo ou não colocar a algema nesse indivíduo, ele vai algemado e preso. Porque eu não sei o que passa na cabeça dele, eu não conheço o indivíduo, eu não sei o que... A partir do momento que o cara está preso, ele sabe que ele vai ser encarcerado, eu sei qual vai ser o comportamento do cara. Então, é muito subjetivo essa súmula vinculante 11 do STF. Na realidade, ela veio para ser a regra, mas ela é a exceção. Né? Na prática, é a exceção. Você também não vê, vocês podem observar as audiências. Você vê lá o preso sem algema? Não. O juiz, é muito mais fácil a gente justificar a utilização do que a gente pedir para tirar. Eu particularmente, no próprio auto de prisão em flagrante, eu peço para a autoridade policial, eu como condutor do auto de prisão em flagrante, eu peço para a autoridade policial simplesmente colocar no meu depoimento, entendeu? Que o preso, qualificado dos autos, ele foi conduzido à presença da autoridade policial de maneira coercitiva com o uso de algema, sobre risco da integridade física da equipe, risco de fuga e risco do camarada fugir, coisa do tipo. Eu simplesmente eu peço para a autoridade uma... Entendi. Beleza. Aí a experiência do professora na vida real aí para vocês terem a noção da aplicabilidade da nossa súmula vinculante. Mas ela realmente é a exceção. Oi, quem estava falando? é o Renato. Oi, Renato. Professora, no caso, igual eu entendo o lado dos policiais, mas nós, como advogados, a gente tem que questionar até mesmo para poder ganhar experiência, porque se for defender um cliente, a gente tem que ter todos os meios para poder defender o interesse dele. Se o policial, ele faz essa medida coercitiva, algema o preso, e o preso não estava oferecendo risco para eles, podemos julgar que foi abuso de autoridade e pedir até mesmo um relaxamento da pena. Seria o caso que tu acha? Sim. Olha, não cabe aí, doutor, não cabe relacionamento de prisão, porque é o seguinte, é subjetivo demais você analisar se o cara está oferecendo risco ou não. Quem sabe, entendeu, o risco que está ali no momento é quem está oferecendo a prisão. É muito subjetivo essa situação. Mas tem que estar fundamentado. Se não tiver fundamentado, o Renato tem total razão. Tem que estar justificado. É claro que o Cláudio falou que é subjetivo, mas ele justifica. Se não tiver a justificativa, a fundamentação aqui que a súmula pede, vai caber sim, porque vai acabar sendo ali ilegal a prisão, tá? Professora, vamos voltar aqui só concluindo, uma experiência que eu já estive, por exemplo, uma certa ocasião, uma equipe aí, ela não colocou a algema no preso aí, simplesmente o preso fugiu, entendeu? Fugiu e o camarada foi embora. Até hoje o cara está foragido. Então é muito subjetiva essa situação de você analisar, não, o cara não está oferecendo risco, não vou colocar algema. É subjetivo, você não sabe o que passa na cabeça do preso. A partir do momento que o cara recebe voz de prisão, você não sabe o que ele foi. Poxa, a tendência do cara que ele sabe que ele vai preso, entendeu? E vai ficar enjaulado, e a tendência dele é pensar fuga. A situação é só essa, ele pensa só nisso. Não pensa em outra coisa. Então, o preso, você não confia em preso. Eu comungo aí com os colegas que estão a gente caro. Preso, você não confia em preso. Professora. Mas mesmo que seja subjetivo, tem que estar fundamentado. Porque se não tiver fundamentado, não tiver base, vai caber sim. E a gente vai conseguir reverter isso aí no judiciário.
Mas vamos passando aqui. Vamos fazer o seguinte, calma aí, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar o nosso conteúdo, eu vou passar as questões, enquanto a gente discute aí, quem quiser falar sobre a súmula, e aí os meninos já vão, a outra turma já vai fazendo aí as questões objetivas. Então, vamos só terminar aqui com relação à integridade aqui do nosso preso. O que nós temos que ter também as autoridades policiais, os policiais em si têm que ter muito cuidado com a exposição indevida também da mídia. Lembra quando nós estudamos o princípio da publicidade, que ele não pode ser utilizado de forma ampla. Por quê? Porque senão nós já vamos ter aquela condenação, aquela pré-condenação da mídia antecipado. E às vezes lá no futuro nem vamos ter uma sentença penal condenatória. A segunda hipótese ali que o nosso preso, o que tem que ser feito? A comunicação imediata ao juiz de direito e ao Ministério Público, de acordo com o nosso artigo 306. A comunicação também ali imediata do preso a uma pessoa por ele indicada, alguém da família. O direito ao silêncio, lembra quando nós falamos exatamente sobre o princípio constitucional do direito ao silêncio, que não, se não for garantido, nós vamos ter uma ilegalidade da nossa prisão. E foi o que as meninas alegaram no nosso trabalho semestre passado. Também ele tem o direito ao quê? Ao nemo tenetusse detegere, né? Ali a não incriminação, o princípio que nós utilizamos lá no semestre passado também. Ele vai ter assistência do seu advogado, vai ter aqui também a identificação dos seus responsáveis pela prisão e o seu interrogatório. A identificação da sua prisão significa o quê? A nota de culpa, que tem que constar a nota de culpa. As meninas que estão fazendo inquérito policial, as meninas fizeram semestre passado, também vão fazer agora. O que é a nota de culpa? É só a identificação ali de quem efetuou a prisão em flagrante, bem como o porquê que foi efetuada a prisão em flagrante. Ele precisa assinar, não obrigatoriamente, mas se ele não quiser assinar, a nota de culpa vem assinada por 2 testemunhas ali, que vai assinar por ele. E para a gente encerrar essa parte, nós vamos falar um pouquinho da audiência de custódia. Ah, professora, nós já estudamos a audiência de custódia lá no inquérito policial. Lembre quando nós falamos sobre a audiência de custódia, hoje nós já temos ela dentro do nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 310, e aí vocês vão lembrar que quando nós estudamos a aplicabilidade do juiz das garantias e também a suspensão de alguns artigos dentro do nosso Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, exatamente o artigo 310 está suspenso devido ao prazo de 24 horas, que os tribunais também não conseguem se adaptar a esse prazo, estão questionando aí para que o prazo seja diferente. Aí vocês vão lembrar que nós tínhamos anteriormente a resolução 213, e é ela que ainda está prevalecendo aqui hoje para a audiência de custódia. Temos vários entendimentos já do STF e do STJ com relação à ilegalidade pela falta da audiência de custódia. Antes, o STJ entendia que se eu não tivesse audiência de custódia no prazo eu vi decisões até 72 horas, ele entendia, se não tivesse, era ilegalidade, relaxamento automático aqui da prisão, pessoal, o advogado já peticionava, já estava deferido. Se o juiz analisasse só a PF no prazo de 24 horas, o STJ entendia que beleza, houve uma análise ali do prazo de 24 horas da APF. No segundo momento, ele veio e falou, não, tem que ter audiência de custódia, é obrigatório aqui a audiência de custódia. Se não tiver, também vai caber o relaxamento, é uma ilegalidade. E agora nós passamos aí de novo por outro motivo excepcional, que foi a pandemia. Diante da pandemia, foi suspensa todas as audiências, não estava tendo audiência, e aí voltou o atendimento só da APF no prazo de 24 horas. Agora que está retomando já, o DF já retomou até Tribunal do Júri, mas foi o primeiro a fazer audiências de custódia por videoconferência. Outros estados ainda estão por videoconferência, mas estão realizando. Ainda tem comarca que só está na APF no prazo de 24 horas. E aí agora nós vamos, depois no futuro, analisar o que o STJ vai falar com relação a todo esse procedimento que nós estamos passando agora nesse momento com a pandemia.
Lembre-se quais são as finalidades, independente aí do prazo da nossa audiência de custódia, que por enquanto 24 horas está suspenso. O que nós temos, o juiz analisa lá? Ele vai analisar a ilegalidade da prisão, vai verificar se a prisão em flagrante vai ser convertida em preventiva a pedido aqui do Ministério Público, e também ele vai analisar se não cabe a conversão da prisão em flagrante aqui em outra medida cautelar diversa da prisão, lá do artigo 319, que nós vamos estar estudando exatamente ele. E, por final, o outro objetivo e finalidade era exatamente analisar o índice de tortura ali, a integridade física do preso pelas autoridades policiais, e com isso ia oficiando aqui as corregedorias. Também temos aí dentro do CNJ um gráfico bem relacionado a esse do mandado aí que eu mostrei para vocês, o Banco Nacional de Mandado de Prisão, com relação às torturas pela realização das audiências de custódia. Tem um gráficozinho lá, se vocês quiserem, dê uma olhadinha. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Vou mandar as questões agora para vocês. E aí, quem tiver, se vocês quiserem, a turminha aí que quer discutir a audiência, a súmula, aí beleza, a gente vai falar sobre ela agora, enquanto os meninos vão fazendo aí as questões. Lembre-se que vocês vão fazer as questões objetivas e não vão me encaminhar, né? Vocês vão fazer elas, vão deixar na tela de vocês, a gente vai corrigir e aí depois vocês enviam. Já tá aí o material para vocês, tá bom? Pronto, agora podemos voltar aí o Renato, o Cláudio, se quiserem. E eu vou dar para vocês, são 10h25, 15 minutos para vocês fazerem. Eu acho que é suficiente, é bem facinho as questões. Então, 15 minutos. Vai, Yasmin. Professora, nesse quesito da súmula, né? Uhum. Assim, eu concordo com o Cláudio, porque ele vive, né? É uma coisa que ele vive, ele vê, mas assim, quando a gente está falando na sua aula, a gente tem que falar no quesito da lei, entendeu? Porque é óbvio que ela vai se sobressair na nossa palavra. Nossas opiniões, elas podem ser adversas ao conteúdo da súmula, mas a gente também não pode, tipo, entrar numa briga. A gente tem que saber que, por exemplo, tá lá, não tá certo, mas a gente tem que seguir o parâmetro da lei, entendeu? Muitas vezes gera briga aqui por causa disso. Gente, lei é lei. Não, na realidade, por exemplo, a prática, né? Nós vamos falar assim, professora, igual o Cláudio traz a experiência dele, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que na prática a gente não tem que perguntar ali para o acusado, você está preso, chega lá bonzinho, você está preso, entra aqui e pronto. Vai acontecer igual ele falou aí naquele outro exemplo, a pessoa vai fugir. A gente nunca sabe da reação das pessoas, nem como estão aquelas pessoas no seu emocional para receber aqui uma voz de prisão. Quem está em flagrante, vocês acham que vão ficar ali acatando aqui a manifestação do policial para entrar? Não. Mas por que a gente tem que analisar o porquê da súmula vinculante número 11? Né? Não é para o nosso preso do dia a dia que ela foi criada. Lembrem que momento o STF foi exatamente aqui proferida a súmula vinculante número 11? Alguém se recorda? Então, o que nós temos que analisar, apesar de a gente ter aqui a súmula, é a lei, se não for cumprida, se não tiver justificativa, a gente vai conseguir um relaxamento? Vai sim. Mas é claro que hoje os meninos aí, tanto o Cláudio já deixa fundamentado, autoridades policiais, quando você chega lá no inquérito, já tem lá a justificativa. Mesmo que o Cláudio não tenha ali explicado, tem outro que entregou o preso, ele já justifica. Sempre vai ter justificativa. O juiz, a primeira coisa que eles fazem em audiência, se ele for preso, é falar que ele vai manter preso e o porquê que ele vai. Então, já a fundamentação é a regra. Realmente é a regra. Mas o que a gente tem que analisar é se tem a súmula e por que foi criada a súmula, lembram? Não. Lembra aí, Yasmin, quando foi que criou a súmula vinculante número 11? Quem eram os mentores dessa época? Banqueiro, o professor, foi um banqueiro aí, através que algemaram um banqueiro, ele saiu na mídia. Aí eu acho que essa súmula aí, se eu não me engano, eu acho que isso é obra do eminente ministro Gilmar Mendes aí, porque muito
preso de colarinho branco, que estava sendo preso, exposto à mídia. E o ministro Gilmar Mendes, com toda a data mais convênio e todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, que representa aquela corte, jamais eu quero proferir críticas, mas ele é muito severo em relação ao ordenamento. Eu não posso nem concordar com isso, mas eu não... Muito mais. Então, foi justamente por isso, quando a gente teve aí, começou a mídia mostrar gentes importantes sendo algemadas, que para eles não corriam, eles falavam não corriam risco nenhum, poderiam ser convidados aí ali para prestarem depoimento, até mesmo serem presos preventivamente na temporária. Eles iam, não precisavam ser algemados. Foi quando o Gilmar Mendes começou aí esse questionamento sobre essa ilegalidade. E logo, tempo depois, o STF veio e simulou. Foi justamente por esse motivo. Hoje a gente tem sempre que... Lembra, não sei se vocês se recordam, mas quando vocês estudaram lá, Direito Penal 1, interpretação das normas, a gente tem sempre que entender o porquê que o nosso legislador vem criando essas normatizações. Qual foi a motivação do nosso legislador? Aquela interpretação histórica. Né? A gente tem que buscar um pouquinho dessa história, como a gente teve aí a codificação lá no Código Penal, do artigo ali que vem falando da incriminalização da utilização de aparelhos celulares dentro do presídio. Tinha tanto ingresso de celular dentro do presídio que foi preciso vir o legislador para criar uma tipificação penal exclusiva para aquilo, porque até então a gente usava uma interpretação extensiva, não tinha codificação específica. Aí veio aí o nosso legislador e criou. Por conta disso, aí vocês vão falar a mesma coisa. Ah, professora, mas hoje na prática lá no presídio ainda entram celulares. Sim, mas hoje tem uma tipificação exclusiva. Antes a gente usava a interpretação extensiva. Então, sempre por trás de toda a nossa legislação tem um fator histórico que a gente tem que buscar para entender e interpretar aqui hoje na nossa realidade. É claro que, na sua maioria, como a súmula 11, aqui vai ser a exceção, não vai ser a regra. Os defensores, eu falo os defensores do DF, quando tem alguma audiência, a primeira coisa que eles pedem para constar em ata é que seja retirada a algema. Aí o juiz fala, bom, defiro o pedido. Tira. Alguns juízes falam, não, indefiro porque eu vejo a necessidade disso e disso, pelo grau de periculosidade, mantém. Pronto. Agora, no tribunal do júri, é complicado a utilização da algema. Porque, imagine você, jurado, o acusado já chega algemado. A sensação para a sociedade é o quê? Condenação. Então, às vezes, no tribunal do júri, eu entendo que seja razoável aí a retirada das algemas para julgamento dos jurados, para que eles não tenham esse pré-julgamento antecipado. Até a roupa, né, professor? Alguns advogados pedem para que ele possa usar outra muda de roupa e tudo. Sim, para que não chegue a roupa branquinha lá, porque ele já chega ali como condenado. Para você quebrar esse preceito da comunidade é difícil. Oi. Quando eu digo, porque nas aulas que não tem tanto quanto civil quanto penal, eu aprendi uma coisa com o professor Humberto, que a gente tem que pensar como futuro operador de direito, independentemente que nós vamos advogar, vai prestar concurso, temos que pensar como operador de direito. Então, tudo que você fizer ou você poder usar em seu favor como operador de direito deve ser observado. E no caso de uma prisão dessa, da súmula 11, eu tenho um cliente, eu vou advogar, eu sou advogado, não sou funcionário público, vou lá advogar para um rapaz que foi preso. Tem uma câmera de segurança, vejo que o cara não ofereceu resistência. Eu vou conseguir o relaxamento da pena, ainda que esteja fundamentado, mas uma imagem fala mais do que um fundamento. Eu sei que o policial tem fé pública. Eu estou dizendo o seguinte, não estou indo contra o policial, pelo contrário, sim, eu sou a favor, se eu pudesse ser policial, seria, mas eu estou indo a favor do meu cliente, estou pensando como advogado, e estou vendo quem é meu cliente, entendeu? Então, eu acho que o que gera muita
discussão, porque quando a gente pensa como funcionário público, seja ele policial, promotor, juiz, a gente condena. Quando pensa como advogado, a gente pensa no cliente. Então, acho que o foco do direito em bacharel, primeiramente, é aprender as defesas e os meios que são prestados, né? Na realidade, Renata, assim, o operador do direito aqui, para nós, é todas as áreas, né? Tanto o que eu, professora, o que eu vou mostrar para vocês? A lei. A prática, por exemplo, do lado do Cláudio, da polícia, é válida? É sim, porque você, como advogado, no futuro vai saber como lidar com isso. Mas também temos o lado dele. Tem o lado, por exemplo, vamos imaginar as meninas que querem já ser membros do Ministério Público. É claro que a lei sempre vai prevalecer para a nossa prova de concurso e também para a prática. Mas a gente precisa, sim, saber a lei e eu vou utilizar ela em todos os meus meios, tanto eu como advogada, tanto eu como Ministério Público, tanto eu como policial. Então, aqui para nós, o curso de Direito é para todas as áreas. O importante é que eu saiba a lei e como é que eu vou utilizar em benefício do meu cliente, principalmente o advogado. O advogado, gente, penal é muito bom. Se você souber exatamente o nosso Código de Processo Penal, eu tenho certeza que vocês tiram quase todo mundo aí da prisão, porque na sua maioria eles estão de forma ilegal. Tá, tem ilegalidade. É só você saber começar a investigar lá dentro do inquérito policial, pega o inquérito, analisa o inquérito, vê lá dentro dos nossos artigos do inquérito policial o que é que precisa estar ali, o que a polícia tem feito, se tem algum daqueles artigos que foram descumpridos, fácil. E podem ter certeza. Não é todos os policiais que cumprem aí na íntegra, não. Sempre vocês, como advogado, vão achar brecha. Então, é só estudar. Por isso que eu vou fazer minha prova da ordem em direito penal, processo penal. Isso aí, manda ver. É ótimo. O bom é que você já passa penal 3 semestres, provavelmente semestre que vem, processo penal 3, professor Kenny vem aí com vocês com processo penal 3, vocês vão fazer recursos. Professora do céu. Oi, o Kenny de novo? Ué, para matar saudade com recurso. Não. Não tem saudade, não. Sim. O melhor não é desabonando os demais professores, mas eu me alegro muito estudar com o professor Kenny, porque sei que é quase tudo que eu vou ver lá no meu futuro, ele já antecipa. Verdade. Processo penal 3, eu torço muito para que vocês consigam fazer semana que vem. É muito importante, não sei, às vezes pode ser que até lá choque as matérias, eu possa também ministrar para vocês. Mas se não, o professor Kenny sempre é ele que está trabalhando no processo penal 3. Mas olha a vantagem de vocês já. Gente, já está correndo o prazo para as questões, tá? Nós estamos conversando aqui, mas vamos fazer as questões aí, vocês também. Processo penal 3, Oi. Eu queria só fazer um comentário sobre a prisão, sobre algemas para a condução. Muito bem colocado pelo Cláudio, aquela observação que ele fez, mas eu aqui... O que ele colocou está perfeito, porque quem sabe o risco que está correndo é o agente que está diante da situação ali. Eu me colocando aqui agora como advogado de defesa desse indivíduo que está sendo conduzido. Dentro da fundamentação para que essa pessoa fosse conduzida, algemada, sobre a prerrogativa de lhe oferecer o risco, a integridade física da equipe, alguma coisa. Eu acompanhando e vendo o seu histórico, ele não teve nenhuma... Nunca foi violento, não tem um histórico, não tem réu primário, coisa dessa natureza, apenas porque foi pego em flagrante numa situação, num fato isolado, eu posso entrar já pedindo
o relaxamento? Você tem que provar. Né? Não, justamente isso, eu consigo, justamente isso, professora. Eu trago os elementos substanciais comprovando que o meu cliente nunca se envolveu, não tem réu primário, nunca se envolveu nenhum ato de agressividade, violência, ou coisa do tipo, sendo réu primário, eu acho que perfeitamente a gente conseguiria. Aí nós vamos depender Professora, do fator. professora Cleide, só uma intervenção, aproveitando a explicação do Batista. Batista, deixa eu te falar. Eu já efetuei prisão de muitos presos aí, certo? E graças a Deus, todas essas prisões com uso de algema, que todo preso meu ele é algemado, ele não vai solto, entendeu? Todas elas é justificado no auto prisão em flagrante, entendeu? Sob o perigo de fuga, resistência e perigo à integridade física da equipe. E graças a Deus, nenhuma dessas prisões, vai ter prisões de muita gente, traficante, ladrão, homicida e assim por diante. Graças a Deus, eu nunca fui questionado nem pelo Ministério Público, nem pelo magistrado, e nunca, graças a Deus, eu fui chamado da minha corredoria para responder. Então, o que acontece? A gente tem que colocar uma coisa na cabeça, e essa súmula vinculante 11, a gente que um dia vai pretender advogar, no dia que eu me apresentar da minha instituição, eu acredito que eu ainda vou soltar. Hoje eu prendo, amanhã eu vou soltar, que eu quero advogar também. Tipo assim, eu não vou usar essa súmula jamais para ter ela para proteger o delinquente. Pelo contrário, eu vou usar a lei ali, o benefício da lei para fazer justiça. Então, o que acontece? A gente tem que colocar uma coisa na cabeça, que essa súmula ela não veio aí para servir de habeas corpus para quem quer que seja. Então, é complicada essa situação, entendeu? Então, eu vou falar para vocês, eu pretendo advogar, entendeu? Mas, na prática, a gente não vê, entendeu? Nem o Ministério Público, nem o próprio Judiciário preocupado com essa súmula, não, porque a nossa realidade no Brasil, em termos de violência criminal, senhores, é uma coisa que só quem está realmente no dia a dia sabe como é que é. E, graças a Deus, em relação a essa súmula vinculante aí, para nós, operadores de segurança pública, ela não tem nos causado tanto problema, até porque todas elas são justificadas, ok? E também, o que a gente vai... nós vamos utilizar... Na condição que se eu fosse advogado de defesa. E, com certeza, se você for advogado de defesa, você vai chegar um momento, graças a Deus, que você vai usar a súmula 11 vinculante como recurso. Você vai precisar recorrer dela, principalmente se você tiver um caso de pessoas... Batista, eu vou falar um negócio para você, hein, Batista? Só interrompendo um pouquinho, eu vou falar um negócio para você. Em várias audiências que eu já participei, infelizmente, os advogados veio com esses argumentos aí, entendeu? Infelizmente, eu tive que passar vergonha nele, entendeu? Uma vez eu estava na audiência lá, o advogado veio com esses argumentos para cima de mim, eu falei, doutor, data máxima vendo, com todo respeito ao Ministério Público e ao magistrado que está presidindo a audiência, por gentileza, o senhor faz uma audiência técnica, o senhor faz uma defesa técnica, está colocando o seu cliente em um verdadeiro abismo. Simplesmente o magistrado, entendeu, teve que chamar a atenção do advogado.